Na mata fechada existe um erro antigo, um erro que observa. Os velhos contam que o Udué não nasce. Ele surge, aparece quando a floresta decide que alguém precisa desaparecer, sumir sem deixar nenhum vestígio, nenhuma pista. E não é um castigo rápido, não é uma morte simples. É muito pior, porque Udué, a coisa, ela gosta de ver o medo crescer. O primeiro sinal de que ele está por perto não é um som, é a ausência dele. Os insetos se calam de repente. O vento morre. Até a sua própria respiração parece alta demais. Um barulho absurdo naquele silêncio mortal. Quem conhece a mata de verdade entende o aviso. Mas geralmente já é tarde demais. Foi exatamente assim que aconteceu com aquele grupo de madeireiros que se atreveu a entrar na região da Serra Escura. Um lugar que até os mais corajosos evitam. Eram homens experientes, acostumados com os perigos da selva. Estavam armados, confiantes. Achavam que nada poderia pegá-los de surpresa. Mas na terceira noite, algo mudou. Eles começaram a ouvir passos ao redor do acampamento. Passos leves, mas distintos. Passos que circulavam o acampamento sempre à mesma distância, nunca se aproximando, nunca se afastando. Apenas circulando a noite inteira. Quando o dia finalmente amanheceu, a tensão era palpável. Foi quando perceberam. Um deles havia sumido. Simplesmente não estava mais lá. Não houve luta, não houve um grito sequer, nenhum sinal de sangue. A rede onde ele dormia ainda balançava suavemente. Vazia, o pânico se instalou. Decidiram ir embora imediatamente, abandonar tudo para trás. Mas a trilha que eles conheciam, a trilha que os levou até ali, havia mudado. As árvores pareciam diferentes, mais tortas, retorcidas. Estavam mais próximas umas das outras, fechando o caminho. Nos troncos havia marcas, símbolos fundos, arranhões grotescos, como se algo tivesse escavado a madeira com unhas de pedra. E foi então que eles o viram, parado na trilha, esperando o Udué não corre. Ele não persegue, ele espera. Era pequeno, encurvado, o corpo coberto por pelos negros e úmidos, como musgo de poço seu rosto. Lembrava um homem que já tinha apodrecido, mas que continuava vivo, um paradoxo macabro. Os olhos eram grandes demais para o rosto, duas esferas que brilhavam com um amarelo doente, febril. E os dentes, finos e regulares, estavam sempre à mostra, num sorriso imóvel permanente. Mas o pior, a imagem que selou o destino deles, eram os pés, virados para trás. Ele caminhava na direção oposta, enquanto se aproximava. Quando ele falou, a voz não saiu da boca. A voz surgiu dentro da cabeça de cada um deles. Um sussurro gelado que parecia vir do centro do cérebro. Vocês pisaram onde não deviam. Um dos homens, o mais corajoso ou mais desesperado, levantou a espingarda e atirou. O disparo ecoou seco, abafado pela mata. A bala atravessou o corpo pequeno do Udué e não deixou ferida. A criatura apenas inclinou a cabeça, com uma expressão de curiosidade genuína, como se estivesse aprendendo algo novo, algo interessante. Então, com aquele mesmo sorriso, ele escolheu. Seus olhos amarelos se fixaram no homem mais jovem do grupo. O rapaz começou a gritar, um grito agudo, animalesco. Seu corpo começou a se contorcer de forma impossível, como se uma força invisível estivesse puxando seus ossos por dentro, rearranjando tudo. Os pés viraram primeiro, com um estalo nauseante. Depois as pernas, os joelhos se dobrando para o lado errado. O som dos ossos se partindo e se realinhando ecoou pela mata, parecendo galhos secos quebrando sob pressão. O jovem tentou implorar, mas só saíam sons borbulhantes. O Udué se aproximou lentamente, sem pressa, e encostou a testa apodrecida na dele. Outra voz, a mesma voz dentro da cabeça de todos. Agora você anda comigo. Quando a transformação terminou, o homem ainda estava vivo, de pé. Mas seus olhos já não piscavam. Seus pés apontavam para trás e ele sorria. Um sorriso fixo, idêntico ao do Udué. Os outros correram. Correram sem direção em pura agonia. Um deles enlouqueceu completamente e nunca mais foi visto. Perdido para sempre na floresta que agora era seu labirinto pessoal. Outro foi encontrado dias depois, andando em círculos perto de uma estrada de terra, murmurando coisas desconexas para as árvores. Ele tinha marcas profundas e escuras nos pulsos, como se tivesse sido segurado com força por mãos pequenas, mas incrivelmente fortes. O último sobreviveu. Ele conseguiu sair. Hoje vive isolado numa pequena casa na beira de uma cidade. Ele não dorme mais direito. Não se atreve a entrar em qualquer tipo de mata, nem mesmo num parque. Ele diz que, às vezes, principalmente nas noites mais silenciosas, ele acorda com um som de passos leves do lado de fora. Quando olha pela janela, vê pegadas ao redor da casa. Pegadas pequenas, com os pés virados para trás. Pegadas que apontam para longe da porta dele, mas que sempre de alguma forma o encontram. Porque o Udué não mata todos. Alguns ele devolve,
Devolve para que possam espalhar o aviso, para que o medo dele continue vivo, para que todos saibam que a floresta tem seus próprios guardiões. E se um dia você estiver na mata e tudo ficar silencioso demais, não espere para ver o que é. Apenas saiba que é porque ele está passando. Obrigado por assistir. Se você gosta de histórias sobre o nosso folclore sombrio do nosso Brasil, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.